Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, bem-vindos ao canal Gomes Fla, o seu canal do Mengão. Galera, Mengão infelizmente empatou com o América Mineiro e vê a chance de encostar no líder Atlético Mineiro cada vez mais longe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho, deixe um like, galera, pra gente saber se você está repercutindo de forma positiva com os nossos vídeos, beleza, galera? Dito isso, vamos a tudo o que aconteceu nesse jogo, nesse domingo, em que o Flamengo poderia ter encurtado a distância para o Galo, mas não conseguiu com esse empate. Pois é, galera, e pensando na Copa Libertadores, que é o próximo jogo do Flamengo, na próxima quarta-feira, jogo de volta da semifinal da Libertadores, o nosso treinador Renato Gaúcho resolveu poupar boa parte do seu elenco. A Arrascaeta não estava jogando, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gabigol, nem o Diego Alves, né, o goleiro, foi para o jogo. O Davi Luiz, que chegou ontem, já foi poupado, ou seja, ele foi com uma equipe alternativa, e com essa equipe alternativa houve muitos questionamentos. Será que era realmente para poupar a equipe inteira? Será que não era realmente para escolher melhor os jogadores que iriam para campo? Só poupar os jogadores que estão voltando de lesão, por exemplo, como a Arrascaeta, que não está 100% ainda. E essa ficou a dúvida em relação a esse jogo. Se ele realmente teria que ter poupado tantos jogadores titulares assim. E o que aconteceu no primeiro tempo, por exemplo? O time do Flamengo teve mais oportunidades, dominou mais o jogo, até porque, mesmo que estivesse com uma equipe alternativa, o time do Flamengo tem muito mais time que a equipe do América Mineiro. Isso é fato. Mesmo o time reserva do Flamengo é melhor do que a equipe do América Mineiro. Isso daí a gente não pode discutir. E o Flamengo fez valer essa questão. Teve boas oportunidades, uma com o Bruno Henrique quase metendo um gol de cobertura. Teve uma boa oportunidade também com o Pedro, que recebeu um cruzamento do Mateuzinho e bateu forte. Dentre outras chances que o Flamengo teve ainda na primeira etapa. Só que o América, quando descia com qualidade, descia realmente tentando fazer o seu gol. E a primeira etapa acabou assim, 0 para o América, 0 para o Flamengo. Já na segunda etapa, as equipes voltaram às mesmas, o Flamengo ainda tentando se achar em campo, só que há um porém, como a equipe era reserva, não tem muito entrosamento. E não todos os jogadores eram reservas, né? Mas com essa mescla de titulares e reservas, não há um entrosamento. Vitinho muito mal na partida, deu lugar a Michael, que aí sim o Flamengo melhorou praticamente seu nível. Diego, que fez um bom primeiro tempo, não fez um primeiro tempo sensacional, mas fez um primeiro tempo razoável, deu lugar a Andreas Pereira. E aí, com essas duas alterações, o Renato Gaúcho teve um time mais coeso, porque com o Michael aberto de um lado, Bruno Henrique do outro, Pedro centralizado e o Andreas, que não só defende muito bem, mas também ataca muito bem na posição do Diego ali, o Andreas foi muito bem, entrou muito bem no jogo, assim como o Michael. Tanto que, já no final da partida, uma boa jogada do Michael, que construiu a jogada inteira, fez até um passe, na verdade, para o Pedro. O próprio Pedro fez um corta-luz sem tocar na bola, e aí o Michael fez 1-0 para o Flamengo. E ali, galera, não só eu, quanto você que estava assistindo o jogo, todo mundo pensava que depois de tanto sofrimento, depois da equipe não ter ido muito bem na primeira etapa, depois de uma segunda etapa conturbada, com o time tendo altos e baixos, 1-0 no finalzinho do jogo, 3 pontos decretados. E aí você consegue diminuir a distância do líder, que nesse momento é o Atlético Mineiro. Porém, comemoração, 1-0, já no finalzinho do jogo, bem no final, quase que aos 45 minutos, ou melhor, já nos acréscimos, né, da segunda etapa, a gente tem o gol de empate do América. Uma bola que, no começo da jogada, o René deu mole, deixou o jogador fazer o que quis para cima dele, e esse mesmo jogador cruzou a bola para o outro lado,
pegaram, a bola foi dominada do outro lado e houve um cruzamento para dentro da área que quem estava marcando no cruzamento era o próprio René, ou seja, o René deu mole no início da jogada, deixando o jogador fazer o que quis com ele, e no final da jogada, na conclusão, também, ou seja, podemos botar esse gol na conta do René? Sim, por mais que uma equipe são 11 jogadores em campo, na parada técnica, o Renato Gaúcho perguntou ao René, e aí René, como é que tá? Está bem? E o René foi e respondeu para o Renato. Tem o áudio, galera, só vocês procurarem na internet, tem o áudio ali do Renato conversando com o René dizendo que estava bem, que estava ok. E aí o próprio Renato indagou o René, mas você está tomando come toda hora, tomando drible toda hora, tomando corte toda hora. E essa indagação do Renato ficou por isso mesmo. O Renato não pensou em substituí-lo, o René não pediu para sair e nitidamente ele estava cansado. Nitidamente ele estava cansado. E essa situação ridícula custou 3 pontos para o Flamengo. Porque se o René tivesse admitido que estava cansado, ele seria substituído. Ou então, se o próprio Renato, ou a comissão técnica do Renato, tivesse sinalizado, ô Renato, o jogador está cansado. Por mais que ele tenha dito que não está cansado, tá na cara de que ele está cansado, ele está tomando drible o tempo inteiro. E dessa forma o Flamengo conseguiria os 3 pontos. Mas um lance bobo, um lance besta, em que o René foi driblado, depois o cruzamento foi em cima dele, ele não conseguiu disputar na cabeça com o jogador, o Flamengo, que poderia ter ganhado 3 pontos, ganhou apenas 1 ponto. E como o Galo empatou na rodada, ou seja, o Galo soma 1 ponto, o Flamengo soma 1 ponto e a distância do líder continua a mesma. O Flamengo só diminuiu a distância para o Palmeiras em 1 ponto, já que o Palmeiras perdeu na rodada para o Corinthians. Então, o Flamengo diminuiu 1 ponto da distância do Palmeiras, mas continua a mesma distância entre Flamengo e Atlético Mineiro. Pois é, galera, agora vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Você que está vendo esse vídeo, gostou dessa situação do Renato ter poupado boa parte do elenco titular? Deu nisso, né? Deu no empate. Enfim, deixa aqui seu comentário, acione as notificações no sininho, deixa um like no nosso vídeo, para que no próximo vídeo a gente esteja aqui presente, sempre falando de Mengão para vocês. E eu espero que na quarta-feira a gente possa se classificar sem sustos para a final da Libertadores e que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro o Renato pense e repense sobre essa situação de poupar jogadores. É isso aí, galera. Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo. Tô saindo fora. Valeu!